esses tipos, assim, diferentes de hidrelétrica, mas aí não é esquentar a água, né? Sim, essa aí usa o movimento da natureza ali. Mas Isso. essas que necessitam de alguma coisa para gerar essa energia, a nuclear usa o urânio, que é muito potente. É isso que eu tô sacando. E ela não causa nenhum problema pro mundo. Não. Ela esse processo é o que eu falei, esse processo de produção de energia da nuclear, ele não polui, ele não libera nenhum gás carbônico, ele não está liberando gases de efeito estufa. Para você ter noção, tem locais, tipo a China e a província de Ontário, no Canadá, que usaram nuclear como uma solução de saúde pública também, porque eles passam por um processo de poluição do ar. Porque quando você pensa em poluição atmosférica, aí você pensa mudança climática, eu estou esquentando e tal. Mas também tem doenças respiratórias quando você está num local que há muita poluição do ar. Sim. E aí, quando você se utiliza de fontes energéticas que não poluem o ar, porque você não está jogando esses gases, você está ajudando a saúde pública do país. Existe um estudo que a NASA fez com uma universidade nos Estados Unidos, que pesquisou o uso das usinas nucleares lá, que os Estados Unidos é o país com mais reatores nucleares no mundo. Em operação, eles têm 98, alguma coisa assim. E eles fizeram esse estudo que desde a década de 70 até 2009, alguma coisa assim, eles pegaram uns anos, umas 3 décadas. O fato dos Estados Unidos ter produzido aquela quantidade de energia através do nuclear, porque se não fosse nuclear seria combustíveis fósseis, eles preveniram a morte de quase 2 milhões de pessoas por doenças respiratórias. Caramba. Porque eles evitaram de jogar poluentes na atmosfera que teriam causado doenças respiratórias e poderiam ter matado essas pessoas por conta dessas doenças. Então, a China, por exemplo, tem um muito grave problema de poluição atmosférica, poluição do ar. Eles estão construindo um reator nuclear não só pela tecnologia e tudo, mas também como uma opção de saúde pública. E a província de Ontário também, lá no Canadá. Também, quando eles investiram mais, eles perceberam a diferença. Então, assim, é uma tecnologia que precisa ser mais utilizada, sabe? E a gente já tem um puta potencial no Brasil para nuclear. Por que ela não é usada? É muito caro? Tem o fato do medo, né? Do desconhecimento das pessoas, que não é algo... Tipo, algumas pessoas ali não sabem. Não, tem grandes governantes, pessoas que tomam decisões nos países sobre as políticas energéticas que desconhecem os benefícios da tecnologia nuclear. E com isso, isso influencia, claro, a sua tomada de decisão. Tem o custo também, que aí existem diversas coisas que não são levadas em consideração, na opinião de várias pessoas, inclusive a minha. Quando você pensa só no capital inicial de investimento, realmente a nuclear pode ser vista como cara pra caramba. Mas aí você tem que olhar para todo um ciclo da vida, sabe? Você não pode olhar só para o capital inicial, você tem que ver o que outras coisas são levadas em consideração quando você está definindo um investimento em alguma fonte energética. A nuclear pode ter um capital inicial alto, mas ela tem um custo de operação e manutenção previsível e baixo. Você sabe exatamente o custo do combustível, não é uma coisa que fica flutuando, sabe? Diferente para outras indústrias. Além disso, você opera um reator hoje, aqui no Brasil, a gente está estendendo a vida útil de Angra 1, porque ela foi licenciada para operar 40 anos, mas ela pode ir 20 anos mais. Então, algo que você estava pensando em operar por 40 anos, você vai, na verdade, ter energia sendo produzida por 60. E nos Estados Unidos tem reatores que já estão indo de 60 para 80 anos. E os novos reatores em construção já estão começando com vida útil de 60. E aí podem se estender. Então ela não é tipo um painel solar que às vezes tem 25 anos de vida útil, sabe? Ela tem uma vida útil que já está chegando a 80 anos. Fora isso, tem a previsibilidade de fornecimento de energia. Não é uma fonte que você está dependendo de fatores da natureza como chuva, vento, enfim.
É algo que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo uma quantidade absurda de energia. Né? E aí, dentro de um programa de descarbonização, soluções para mudança climática, enfim, que você precisa de todas as fontes limpas à sua disposição, você está, não considerar nuclear, você está tirando uma das mais poderosas ali do meio. E existem... A Agência Internacional de Energia já falou nos seus relatórios para mudança climática e para descarbonização